Olá, amados! Mais uma vez aqui estou para trazer uma lição desta feita, a lição de número 8 desse trimestre de estudos da revista CPAD. O autor aí é o pastor Ezequiel Soares e nós semana passada, estudamos aí a lição 7, que nos falou sobre a responsabilidade individual. E hoje a lição de número 8. Estaremos estudando a lição O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Então não saia daí, acompanhe até o final, porque essa lição está uma bênção. Estarei fazendo um resumo aqui desta lição, porque teria muita coisa para se falar desta lição. Mas fica até aí, ok? Porque vale a pena para o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos aqui o texto áureo da lição, que está em João capítulo 10, versículo 11, que diz assim: eu sou bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Palavras de Jesus, é claro, não é? Verdade prática: as Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Então nós temos aí a leitura bíblica em classe, que está em Ezequiel, capítulo 34. Antes de prosseguir, se inscreva no canal, ok? Sua inscrição no canal é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e possa, assim, indicar para outras pessoas serem também edificadas, ok? Então inscreva-se, deixa seu like, ok? Ative o sininho das notificações para você receber os vídeos que eu faço, ok? Para que você verifique lá quando eu fizer os vídeos, você vai ser logo notificado, ok? Então vamos lá. Leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 34, versículo 12, nos diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer. E a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todos o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei.
Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Então, nós temos aí a palavra-chave da lição, que é a palavra pastor. O dicionário Aurélio nos classifica, nos dá um significado da palavra pastor como guardador de gado. Seria o termo mais apropriado aqui para a nossa lição. Também tem mais alguns significados aí, como sacerdote, né? Uma coisa importante nós frisarmos aqui, que na semana passada, na lição 7, nós terminamos a lição da primeira parte do livro de Ezequiel, que nós verificamos que o pastor Ezequiel Soares colocou aí 3 divisões para a lição, né? Do 1 ao 24, do 25 ao 32 e do 33 ao 48, referente aos capítulos. Então, a primeira parte, do 1 ao 24, nós abordamos aí, terminamos na semana passada, quando falamos sobre a responsabilidade individual. Então, esta lição aqui já está dando início a outra série, que abrange a terceira parte do livro de Ezequiel, ok? Visto que a segunda parte pulou a segunda parte, né? Porque seria muita coisa, certamente, para o autor Ezequiel Soares abordar, né, todos esses temas, esses assuntos. Então, do 25 ao 32, nos fala sobre as nações pagãs, né? As nações como Amon, Moabe, Tiro, Edom, Sidom, Egito. Então, profecias contra essas nações. E depois do 34 ao 48, nós chamamos a terceira parte. Então, começamos aí a abranger essa terceira parte, visto que o texto está baseado em Ezequiel, capítulo 34, que seria aí a terceira parte da divisão do livro de Ezequiel, segundo aí o pastor Ezequiel Soares. Então, vamos lá. Introdução. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34, 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, que vai aí do capítulo 1 ao capítulo 10. Deus como futuro bom pastor, que vai do versículo 11 ao versículo 16. O julgamento entre as próprias ovelhas, que vai do versículo 17 ao 22. E o Messias como o pastor de Deus, que vai dos versículos 23 ao 31. Então, isso aí se referindo uma divisão aqui, uma abordagem rápida aqui, sobre o capítulo 34 do livro de Ezequiel. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Tópico de número 1, sobre o rebanho. Primeiro é necessário identificar a ovelha no sentido literal, para compreender o sentido metafórico. Isto pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. Quem não conhece o Salmo 23, né? Todos conhecem, né? Começa lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, e assim por diante. Subtópico 1, ovelhas. Ovelha é a fêmea do carneiro, e o cordeiro é o filho do carneiro até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. Está aí em João capítulo 2, versículo 14, aonde Jesus diz assim: achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambiadores assentados. Então ali era literal mesmo. Eram ovelhas que estavam sendo vendidas ali, bois e pombas, né? Então, bois, ovelhas e pombas estavam sendo vendidos, esses animais, ali no templo, onde aquela passagem que
Jesus se aborreceu, se irou grandemente com esse comportamento, esse desrespeito ao templo do Senhor. Prosseguindo, é um animal dócil, isto é, ovelha, né? Símbolo de sacrifício e redenção. Então está aí Isaías 53, versículo 7, que nos diz: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus toscadores, ele não abriu a sua boca. Atos 8, versículo 32, e o lugar da escritura era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e ele não abriu a sua boca. Então essa passagem ali que nos fala aí sobre o eunuco, Filipe e o eunuco, quando Filipe evangelizou ali esse eunuco, ok? Então, prosseguindo, a natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e seu povo. Então nós vemos aí Salmo 23, Salmos 74, versículo 1, Salmo 100, versículo 13, o Salmo 23, todos já conhecem, né? O Senhor me apaixonado faltará depois diante. Vamos ver o Salmo 174, 1. Ele diz assim: ó Deus, por que não rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do seu pasto? E o Salmo 100, versículo 3, nos diz: sabe que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, ok? Então, subtópico número 2, natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente, se dispersam facilmente. Então, está aí Zacarias 13, versículo 7, não é? Que nos diz assim: ó espada, erga-te contra o varão e o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então, aí está falando claramente que as ovelhas precisam de um pastor para guiá-las. Uma ovelha virada de costas com as patas para cima não consegue se levantar, e além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. É por necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenções continuadas, de dia e de noite. Então nós temos aí Lucas capítulo 2, verso 8, não é? Então, nos diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então, noite e dia, né? E as ovelhas precisam ser observadas, vigiadas pelos pastores. Certamente havia o quê? Revezamento ali entre pastores, havia também auxiliares ali que cuidavam do rebanho, né? Das ovelhas. Assim procedia já naquela época e assim se procede. Sobre muitos aspectos, né? Lucas 15, do 4 ao 6, né? O rebanho precisa de cuidado por causa dos predadores. Então, Lucas 15, do 4 ao 6, nos fala sobre aquela passagem onde Jesus fala que deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi atrás daquela única que se perdeu, porque era 100. Uma se perdeu e ele foi buscar essa ovelha perdida. Aí Jesus conta a parábola dizendo, né, que aquele homem se alegrou dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida, ok? Então, prosseguindo, o rebanho precisa ter cuidados por causa dos seus predadores. Então, temos aí 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 e 35, que nos fala sobre aquela passagem de Davi, quando está falando para Saul que ele estava no campo e vinha uma ovelha, vinha um leão e ele matava e tirava muitas das vezes ovelhas já da boca dessas feras e matava essas feras.
em nome do Senhor Jesus. Então ele estava demonstrando ali que não seria diferente com aquele incircunciso filisteu chamado Golias. E de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Então também livrava a ovelha de outros infortúnios. Então Salmo 23, versículo 5, onde está escrito: prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então as ovelhas literalmente eram ungidas com óleo por causa das perturbações ali dos insetos, mosca, etc., que perturbava, e assim elas ficavam agoniadas, muitas vezes não conseguiam não se alimentar. Então o pastor ia lá e colocava o óleo, não é, ali sobre a cabeça da ovelha, e aquele óleo escorria, aquele óleo ali espantava os insetos. Então o óleo aí, falando espiritualmente, simboliza o Espírito Santo nas nossas vidas, ok? Que nos protege, nos livra do mal. Subtópico número 3, o rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Então nós temos aí número 27, 17, nós temos 1 Pedro 5, 2, que nos especifica aí as ovelhas aí como um rebanho. Número 17, 27, só a parte B, né? Diz assim: para a congregação do Senhor não seja, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pasto. Ok? Então tá aí o Senhor falando aí para Moisés quando iria levantar uma outra liderança, porque já estava próximo à morte de Moisés, e essa liderança certamente seria Josué. 1 Pedro 5,2 está escrito: apacenta o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, nem como tendo domínio sobre o rebanho, mas de ânimo pronto. Então falando aos pastores, ok? Que eles deveriam estar voluntariamente de ânimo pronto, ok? Para cumprir assim essa missão de apacentar as ovelhas. Então, prosseguindo, além do sentido próprio do termo, figuradamente o rebanho é aplicado a Israel, por desfrutar do relacionamento pactual com Deus, isso é, do pacto de Deus com Israel. Isaías 40:11 nos diz aqui: como o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, que amamentam, ele os guiará mansamente. E ainda nos diz aqui, isso vale também para a igreja do Novo Testamento. Então tá aí, Mateus 26:31, Lucas 2:32, então nos diz Mateus 26:31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se despertarão. Lucas 2:32. Nós temos, não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Senhor, ao Pai, né? Ao Pai agradou dar-vos o reino. E diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor, não é? Então tá aí, Mateus 9:36. E vendo a multidão, teve grande compaixão, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Subtópico de número 4, os pastores. A palavra pastor de Israel no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias, está aí Jeremias capítulo 23, versículo 1 ao 5, é uma passagem onde também Jeremias, vamos ler aqui o versículo para ficar melhor, ok? O versículo 1 apenas: há dos pastores que destroem e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Aí ele prossegue dizendo, né? Não apacentarão os pastores as minhas ovelhas, visto que vós não apacentar as minhas ovelhas. Então, no mesmo contexto lá do livro de Ezequiel 34, Jeremias 23 também fala paralelamente a mesma
coisa. Então, se refere aos governantes. Então, vemos que pastores aqui, ainda que muita gente fala somente para pastores aqui nesse texto, o termo principal para pastores aqui são os governantes. E os governantes aqui se referem a reis, príncipes, magistrados e daí por diante. Que hoje, no contexto hoje do nosso regime democrático, seria o quê? Presidentes, ministros, os juízes, de uma forma em geral, ok? Então daí a importância da política, né? Você vê aqui que tem a ver com o cuidar do povo. Por isso, lá em Romanos, tem um termo lá por Romanos 13, mais ou menos, que diz lá que são ministros de Deus, ok? Então daí nós cristãos, o povo da nação, precisa dar muita importância à política, ok? Em quem vota, os governantes, isso é coisa muito séria, ainda que muita gente não leve isso muito a sério, ok? O sistema político na Antiguidade de Israel era teocrático, não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. Então sabemos que no estado laico, não é? Existe várias religiões, as pessoas são livres, né? Para as religiões e tudo mais. É importante entender liberdade de opinião e tudo mais. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo, que é desqualificar nossa doutrina e os nossos pastores. Então, nós não estamos aqui para ficar atacando os líderes religiosos, os pastores, ou quem quer que seja. Não é essa a nossa função. Nossa função é pregar o evangelho, muito pelo contrário, procurar honrar aqueles que Deus chamou para pastores, pois assim a Bíblia nos ensina. Hebreus capítulo 13, versículo 17, está lá: obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas e hão de dar conta naquele grande dia, né? Aos que não estiverem agindo de acordo com a palavra, ok? Então, Deus os julgará. Então, isso é entre eles e Deus. Então, especificamente, o texto de Ezequiel se refere mais a governantes. É claro que isso aí também está incluído os pastores, ok? Conforme já falei aqui. Na época, no contexto da época, seriam reis, príncipes, magistrados, que são juízes, e também até mesmo os sacerdotes também estavam incluídos. Enfim, todos aqueles que governavam. E visto que as atividades religiosas naquela época, como o governo era teocrático, estavam muito mais ligados, ok, à política do que nos dias de hoje, em que o Estado é laico e há uma separação entre o Estado civil e o religioso, as lideranças, né, civis e religiosas. Então, prosseguindo, nós temos agora o tópico de número 2, sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode dizer que o tema da presente lição é provavelmente uma familiar do livro de Ezequiel, por causa da linguagem pastoril. Então, repetindo, nós temos aí termos, vamos ver alguns versículos aqui que vai provar isso, que governantes naquela época eram chamados de pastores, ok? Vamos lá. Subtópico 1, pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação, ok? Se referindo aí ao presidente, aos reis, né? As pessoas que lideram nações, como o Brasil e as nações do mundo em geral. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. Então tá aí. Davi não era um pastor propriamente dito,
que cuidava de ovelhas, até porque naquela época não existia ainda esse termo pastor, né? Passou a haver depois de Cristo. Salmo 78, versículo 72. Então, nos fala aí sobre Davi, ok? A parábola da ovelha perdida revela esse dever. Então, Salmo 78, 72, vamos ler, diz assim: assim as apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Então, aqui está qualificando Davi como o líder de Israel e é chamado de pastor, ok? Como se fosse um presidente da república, é chamado de pastor, ok? Uma liderança de uma nação. E aqui nesse caso, Davi foi um bom pastor, não é? Ele liderou bem, assim conforme Deus havia falado dele. Achei Davi conforme o meu coração. Então, prosseguindo, assim como tivemos também Moisés como um estadista, um líder também da nação, e que liderou muito bem também, ok? Então, fez uma função de pastor. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Então, nós temos aí a parábola da ovelha perdida, né? Conforme nós falamos ainda há pouco sobre Lucas 15, do capítulo 4 ao 6. Moisés e Davi foram pastores de ovelha no sentido estrito da palavra. Então, eles literalmente também foram pastores de ovelha. Eles viveram no campo e pastorearam ovelhas, ok? Nós temos isso aí relatado, né? Na Bíblia. Tá aí, em Êxodo 3:1, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus. Salmo 78, versículo 70, também ele elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Então, ele apacentava as ovelhas literalmente. Deus o chamou, quer dizer, o tirou para reinar sobre Israel, ok? Para pastorear uma nação. Glória a Deus. Subtópico de número 2, os que os governantes faziam. Cuidavam de si mesmos, tá aí os versículos 2 e 3 do capítulo 34 de Ezequiel. Os maus governantes. Então, a gente lendo o livro de Reis de Crônica, nós vamos ver ali reis que reinaram bem, como Josias, por exemplo, e muitos outros, né? Ezequias, mas vemos também muitos reis lá que governaram mal, que fizeram mal aos olhos do Senhor, como Zedequias, Joaquim, etc., Manassés e muitos outros, ok? Há dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, versículo 2, de Ezequiel 34. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos, proteger, que seria proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. Então, assim acontece no Brasil, em vários países, muitas vezes aí, governantes aí, corruptos, que roubam, não é? Assaltam a nação, usurpam do seu poder e assim deixam de socorrer a nação, cuidar da saúde, da segurança pública e da educação e tudo mais que o povo precisa. Então, isso acontece demasiadamente, não só no Brasil, em várias nações, ok? Para o bem-estar econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica, isso é uma linguagem simbólica. Comeis a gordura e vos vestir das lãs. Então aqui está falando e decolar do cevado, mas não apacentar as ovelhas. Para designar exploração e abuso da sua autoridade. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades. Antes cuidavam de si mesmos. Então está aí, Jeremias capítulo 12,
versículo 10 nos fala sobre isso. Subtópico de número 3. O que os governantes não faziam? Versículo 4 e 8. Não cuidavam das ovelhas. É o que eles não faziam. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, muitas vezes, os governantes querem exigir muito, ok? Exigir muita coisa, muito respeito, e cobram imposto altíssimo, e não cuidam, não é? da nação, do povo, como teriam que cuidar, porque essa é a função de um governante de uma nação. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país. Então, aqui ele já falou abertamente que não é boa. Que país está referindo? Claro, o Brasil, nós estamos no Brasil. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. 1 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 3. De outra sorte, nós, como cristãos, precisamos orar pelos governantes, pelos presidentes, pelos governadores, prefeitos, vereadores, as forças armadas. Orar por todos os governantes. Isso aqui é importante. Muitas das vezes as pessoas criticam muito seus governantes, os presidentes, mas não oram pelos seus presidentes. É necessário orar. Jair Messias Bolsonaro, que é o presidente atual, temos que orar por ele. Seus governantes, toda a comitiva presidencial, todo em geral, polícia, forças armadas, em geral, temos que orar, ok? Devemos fazer oração, intercessão por todos que se encontram em eminência, por todas as pessoas em geral, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque essa é a vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3, ok? Então, subtópico de número 4, ovelhas dispersas, que está aí no versículo 5 e 6 de Ezequiel 34. Ezequiel dirige esses oráculos divinos na casa de Judá, mas a mensagem de respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento dos discursos. Então, diáspora é mesmo que dispersão, foi quando os judeus foram dispersos devido aos ataques inimigos lá, ok? Se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do no décimo mês, aos 5 meses. Então está aí relatado em Ezequiel, capítulo 33, versículo 21. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 AC. Isto é, antes de Cristo. O Salmo 78, versículo 71, está escrito: já após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Então, está aí, nos falando de Davi. O chamado de Deus na vida de Davi, ok? Então, prosseguindo, vamos lá para o último tópico, tópico de número 3, sobre o bom pastor. Então aqui já vai falar mais diretamente aos pastores, ok? Propriamente falando, os líderes religiosos. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca, ele mesmo como pastor do rebanho, Salmo 23. E o discurso de Jesus como bom pastor, João capítulo 10, do versículo 7 ao 18, deixam isso bem claro, onde Jesus vai dizendo ali que ele é o bom pastor, dá vida pelas suas ovelhas, um mercenário que não é pastor, que não cuida das ovelhas, quando vem o lobo, ele foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, daí por diante, ok? Subtópico número 1, reação divina contra os maus pastores.
Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Jeremias capítulo 23, versículo 2, está dizendo, vós dispersaste, só vou ler a parte B. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não visitaste. Eis que visitareis sobre vós as maldades das vossas ações. Então vemos aí que Deus não deixa nada passar batido. Ele não deixa nada passar assim, né? Sem ele cobrar, não é? As atitudes maus. Assim como ele abençoa as boas atitudes, ele também castiga as maus atitudes, seja quem for, né? Principalmente aqueles que têm uma responsabilidade maior. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é requerido. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora, que está em Ezequiel, capítulo 34, versículo 12. A primeira diáspora seria mais ou menos lá na época dos anos 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, assim os judeus foram dispersos. A segunda diáspora nos fala lá sobre a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, onde houve dispersões, onde viemos estudando anteriormente aí, que houve várias levas, né? Nos fala sobre 3 levas, onde Ezequiel foi na segunda leva. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles. E vos darei pastores segundo meu coração, que vos apacente consciência e com inteligência. Então tá aí. Jeremias capítulo 3, versículo 15, já está dito aqui o versículo. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igrejas. Está aí, Mateus 23, 34, Efésios 4:11. Efésios 4:11 diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Isso quer dizer, Jesus foi quem criou os ministérios, e todos esses ministérios precisam funcionar para que a igreja seja edificada, porque a igreja é o corpo de Cristo. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. Está aí. Atos 13, 22, capítulo 13, versículo 22, que nós já falamos até alguma coisa, eu vou ler rapidamente, Atos 13, 22b, diz assim, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, Davi foi um rei segundo o coração de Deus, ok? Então está bem relatado isso aqui no versículo que nós acabamos de ler. Prosseguindo, então nós temos aqui, a promessa era para um futuro distante, não está aí, Ezequiel capítulo 34, versículo 23, então está me dizendo que levantarei sobre elas um só pastor, e eles apacentará o meu servo Davi, que já de lhes servir, quer dizer, que lhes servirá, vai apacentar, ele irá apacentar, ok? Há de apacentar, ele servirá de pastor. Então aqui, claramente está se referindo a Jesus, ok? Que chama de Davi. Davi, essa época Ezequiel, Davi, a vida de Davi já havia se passado, o reino de Davi já havia se passado há muito tempo, ok? Então, ele fala Davi aqui se referindo ao próprio Jesus, ok? Quando nós vemos referência na Bíblia, onde o cego de Jericó diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Davi aqui está se referindo a Cristo Jesus. Então, prosseguindo, já estamos terminando. Nos diz, subtópico de número 2, Jesus, bom pastor. O Senhor Jesus disse, eu sou um bom pastor. João 10, 11 e 14. Versículo 11 e 14. Ele é o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 5, 4. Pois que assim como Javé vai trazer de todas as nações judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, do Oriente Médio. Da mesma forma, o Senhor Jesus está
congregando de todas as nações ovelhas para o seu redil. João 10:16. Todas as profecias do Antigo Testamento, profecias do Antigo Testamento, se convergem para o Messias. Então, aqui está falando que os judeus estão sendo repatriados desde 1948, 14 de maio de 1948, quando Israel passou a ser nação independente, que nós já falamos sobre isso em algumas outras lições. Lucas 24, 44, eu disse, são essas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, palavra do próprio Jesus em São Lucas 24, 44. Subtópico 13, o pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando um leão e um urso, 1 Samuel 17, 34 a 36, já falamos anteriormente. Jesus disse, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, João 10, versículo 11. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas entrega de acordo com a vontade do Pai, João 10, 17, 8. Jesus se entregou por nós. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, Efésios 4, 11, já falamos. Para o aperfeiçoamento dos crentes e edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disser, mas não procedai de conformidade com as suas obras. Então está aí, Mateus 23, versículo 3. Deus sabe cuidar dos seus servos, é dever nosso orar por eles. Quer dizer, orar pelos pastores, conforme já falamos anteriormente. A responsabilidade individual, ok? O pastor vai dar conta a Deus e cada uma das ovelhas, cada um de nós também prestaremos conta a Deus. Então daí, olhemos para Jesus, ok? Sabendo que nós vamos ter que dar conta, ok? Dos nossos atos. Então nós temos aí, prosseguindo agora para a nossa conclusão. Lendo ainda João 10, 16, a parte A só. Ainda tem outras ovelhas que não estão desse aprisco. Também convém agregar estas. Então Jesus preocupado aí com as ovelhas perdidas. Então aqui estamos falando sobre a nação de Israel, como também espiritualmente falando sobre as ovelhas que ainda não estão no aprisco. Estão em outros apriscos, estão aí iludidas, enganadas, na mão de falsos profetas, na mão de seitas, de religiões, etc. Ok? Conclusão para encerrar. O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas, isso quer dizer chifradas, que confrontam, ok? Uma nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós. Então, entre ovelhas e ovelhas também havia lá aquela disputa, entre as ovelhas lá, as que brigam entre si. Tá? Então, isso não é diferente nas nossas igrejas, o que ele está falando ali, entre nós, seres humanos em geral, e até mesmo nas igrejas. Infelizmente, às vezes existe concorrência entre membros, né? E até entre ministros, até entre pessoas que estão em ministério, infelizmente, né? Não deveria acontecer, mas acontece. Isso desagrada a Deus. A Bíblia chama de obras da carne, chama de partidarismo, chama de dissensão. Então são obras da carne. O nosso relacionamento dos irmãos deve ser da maneira que eu glorifique a Deus. Então, para encerrar, Salmo capítulo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia, é como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, quando os irmãos estão em união, há promessa de bênçãos da parte de Deus, ok? Então, vamos nos esforçar para estarmos em união, para amarmos uns aos outros. 1 Coríntios 10, 31, encerrando, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, concluímos aí a nossa lição. E sábado que vem, provavelmente, né, até sábado, nós temos aí uma nova lição
é a lição número 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Uma lição muito importante também, você não pode perder. E há algo diferente, você sabe o que é Gog e Magog? Próxima lição, não perca, ok? Então, se inscreva no canal, ok? Deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente, ok? Então, que Deus te abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.